O ano era 1540 e dentro dos muros dourados de Hampton Court, algo mais parecido com um ritual de demolição moral do que com uma simples intriga cortesã estava tomando forma. Não era um golpe de Estado, não era uma conspiração religiosa, nem sequer um conflito diplomático. Era uma operação silenciosa e perfeitamente calculada para despojar uma mulher de sua identidade, de sua dignidade e de seu lugar no mundo. Uma princesa alemã que havia cruzado o Canal da Mancha como embaixadora de paz e como futura rainha da Inglaterra, encontrava-se agora reduzida a um alvo vivo para a frustração de um monarca que já não conseguia sustentar nem o próprio corpo. E a ironia mais cruel era esta: não era acusada de traição, de heresia nem de conspiração. Era acusada de algo ainda mais absurdo e devastador. Era culpada de não despertar o desejo de um homem que há anos lutava não contra inimigos externos, mas contra a decadência interna de sua própria carne. Mas aqui surge a pergunta que perseguiu historiadores e cronistas por quase 5 séculos. E se a corrupção, o cheiro de deterioração e a sombra que pairava sobre a corte não viessem dela de forma alguma? E se o verdadeiro monstro estivesse sentado no trono, oculto à vista de todos, projetando sua própria putrefação física e emocional sobre uma mulher que não tinha como se defender? A história que você está prestes a ouvir não é um romance romântico, nem uma exageração hollywoodiana. É um relato construído a partir de documentos oficiais, despachos diplomáticos e depoimentos de quem viveu o suficiente para deixar registro do horror que presenciaram. Os arquivos estatais de Henrique VIII, conservados em Kew, as cartas enviadas por embaixadores entre 1539 e 1540, e os registros médicos redigidos por seus próprios médicos, descrevem um panorama que a cronologia oficial sempre tentou suavizar. Cada detalhe perturbador, cada contradição, cada sussurro que sobreviveu aos séculos estava ali, esperando ser lido. O problema nunca foi a falta de provas. O problema foi que, por tempo demais, ninguém quis encarar a verdade. A tragédia de Ana de Cleves começou antes mesmo de ela ter posto os pés na Inglaterra. Para compreender como uma mulher respeitada, culta e diplomaticamente preparada foi transformada em uma caricatura grotesca por um rei desesperado para ocultar sua deterioração, é preciso retroceder alguns passos e observar o que a Inglaterra havia se tornado em 1539. Aquele reino que antes havia sido farol de elegância renascentista havia se transformado em um cenário onde a dor, a paranoia e o poder absoluto formavam uma mistura explosiva. E no centro desse turbilhão, um homem que já não se reconhecia a si mesmo precisava encontrar um culpado para tudo o que seu próprio corpo estava lhe tirando. Para entender como a corte Tudor se tornou um cenário de sombras e silêncios cúmplices, é preciso observar primeiro o homem que a governava. Henrique VIII, antes o príncipe dourado da Europa, havia sido celebrado em sua juventude como o ideal renascentista. Atlético, carismático, sedutor, um monarca capaz de dançar, caçar e justar, com uma destreza que provocava admiração em todas as cortes vizinhas. Mas o tempo, os acidentes e as decisões políticas que o prenderam em um círculo de poder absoluto haviam trazido consigo uma metamorfose escura. Aos 48 anos, Henrique já não era o herói dos torneios, nem o amante vigoroso que as crônicas medievais haviam exaltado. Era um corpo derrotado, uma carcaça pesada que já não respondia à sua vontade, um rei preso dentro de si mesmo. A obesidade que sofria não era superficial nem meramente estética. Documentos diplomáticos descrevem que seu peso girava em torno de 400 libras, um número que hoje equivaleria a um estado de mobilidade quase nula. Seus servos tinham que recorrer a mecanismos de roldanas para levantá-lo, movê-lo ou até mesmo permitir que se deslocasse de uma sala para outra. Mas o verdadeiramente revelador para os historiadores modernos não era seu tamanho,
mas a dor silenciosa que o acompanhava. A doença que o havia devorado por dentro, a osteomielite crônica, provocava úlceras profundas em suas pernas, feridas que nunca fechavam e que supuravam constantemente. Os médicos da época, impotentes diante de uma condição que superava os conhecimentos da medicina medieval, recorriam a remédios desesperados, emplastros feitos com pérolas trituradas, ungüentos aromáticos, até mesmo pó de ossos humanos. Nada funcionava. No entanto, a ferida mais letal não estava em suas pernas, mas em sua mente. A dor contínua, somada ao uso frequente de opiáceos que os médicos lhe administravam para adormecer seus sofrimentos, alimentava episódios de fúria imprevisível, paranoia e uma espécie de torpor narcótico que distorcia seu julgamento. Henrique já havia ordenado a queda de figuras que antes havia amado. Ana Bolena e Catarina Howard haviam encontrado finais trágicos por decisões tomadas em meio a essas oscilações emocionais. Catarina de Aragão, embora não tenha morrido por sua mão direta, foi empurrada lentamente para a ruína física e emocional, por anos de pressão política. A corte inteira caminhava sobre um fio tênue, temendo cada gesto, cada sussurro, cada mudança de humor do rei. E enquanto isso, o próprio Henrique se afastava cada vez mais da realidade, construindo uma narrativa interna onde ele não era o homem destruído pelo tempo e pela doença, mas uma vítima rodeada de traidores, ingratos e mulheres insuficientes para um rei de sua estatura. Sua incapacidade de aceitar sua deterioração era tão grande que precisava, quase como um ritual, projetar sua decadência sobre outros. Foi neste contexto asfixiante onde o destino de Ana de Cleves começou a se torcer, sem que ela soubesse. O homem que estava prestes a julgá-la não era um monarca em plenitude, mas alguém que buscava desesperadamente evitar o espelho de sua própria mortalidade. E quando um rei com poder absoluto se recusa a aceitar suas limitações, a história demonstra que ele sempre buscará um culpado vulnerável o suficiente para carregar seus fantasmas. Do outro lado do Mar do Norte, longe do cheiro político e físico que impregnava os corredores de Hampton Court, uma jovem de 24 anos se preparava para um destino que, em teoria, devia salvar a Inglaterra de seu isolamento. Ana de Cleves, criada na estrita e ordenada corte de seu irmão, o Duque Guilherme, não era uma moça ingênua, nem uma sonhadora perdida em idealismos românticos. Desde pequena havia sido educada para entender o mundo como um tabuleiro político, onde cada gesto, cada palavra e cada aliança era uma peça que podia determinar a paz ou desencadear a guerra. Falava alemão e holandês, conhecia protocolos diplomáticos e sabia que, para uma princesa europeia, o casamento era menos um ato de amor do que uma manobra estratégica. Sua educação, profundamente marcada pela disciplina germânica, havia-lhe incutido um sentido prático que poucas mulheres do Renascimento compartilhavam. Ela sabia que a Inglaterra precisava de aliados mais do que precisava de esposas bonitas, e que uma união com sua família podia oferecer a Henrique d'Oist um escudo contra os monstros políticos que ele mesmo havia despertado ao romper com Roma. Após sua ruptura com a Igreja Católica, a Inglaterra era pouco mais do que uma ilha sitiada por tensões. França e o Sacro Império Romano-Germânico, normalmente rivais, haviam encontrado um interesse comum em vigiar e, se necessário, pressionar o rei inglês. Neste tabuleiro frágil, as potências protestantes alemãs representavam o único salva-vidas possível. Aí residia o verdadeiro valor de Ana. Não em sua aparência, mas no peso político que seu sobrenome carregava consigo. Seu irmão, profundamente respeitado entre os príncipes luteranos, era uma figura-chave no avanço do protestantismo. Para Henrique, casar-se com Ana significava muito mais do que tomar uma esposa. Significava enviar uma mensagem para a Europa inteira, uma mensagem de força, de alianças renovadas e de estabilidade diante da ameaça católica. Cada carta enviada entre Cleves e Londres
confirmava que esta união era vista como uma necessidade diplomática, não como um romance. Mas enquanto os conselheiros falavam de tratados, proteção e diplomacia, havia outro elemento invisível no ar, um mais escuro e mais imprevisível: a fome de validação do próprio Henrique VIII. Com seu corpo deteriorando-se e sua autoestima reduzida a um campo de batalha interior, o rei começou a projetar em Ana uma expectativa doentia. A ideia de que sua mera presença deveria devolver ao rei seu vigor, seu orgulho, sua antiga virilidade. Esperava, como se fosse um roteiro já escrito, que a jovem alemã ficasse maravilhada diante de sua majestade, que sua admiração funcionasse como um bálsamo capaz de restaurar o que a medicina não podia. Era uma fantasia absurda, mas em uma corte onde ninguém se atrevia a contradizer o soberano, essa fantasia se tornou profecia obrigatória. Ana, enquanto isso, continuava a se preparar para sua viagem sem saber que, além-mar, a estavam esperando não como uma aliada, mas como uma solução mágica. Praticou frases em inglês, aprendeu sobre as peculiaridades do protocolo Tudor e encheu seus cofres de dotes e presentes para demonstrar o poder de sua família. Para ela, o casamento era um dever. Para a Inglaterra, era uma estratégia. Mas para o rei, que já vivia preso no labirinto de sua própria mente, Ana era outra coisa. A prova definitiva de que ainda era um homem poderoso. O trágico é que ninguém a advertiu de que nenhum ser humano podia cumprir um papel tão impossível. E assim, enquanto o barco que a levava avançava entre as águas geladas do inverno, a jovem princesa alemã viajava para um destino onde o perigo não vinha de exércitos estrangeiros, mas do coração podre de um só homem incapaz de aceitar sua queda. A primeira rachadura neste casamento condenado não se abriu na Inglaterra, mas no instante em que a arte se tornou um espelho deformante. Antes que Ana pusesse os pés em solo inglês, seu destino já havia sido moldado por uma imagem que nunca representou a verdade. Hans Holbein, o pintor oficial de Henrique VIII e um dos artistas mais precisos do Renascimento, viajou a Cleves com a missão de capturar o rosto da futura rainha. Holbein não era um adulador. Sua fama se baseava em retratar a realidade com uma honestidade inquietante, mesmo quando essa honestidade resultava incômoda para quem posava diante dele. E o retrato que fez de Ana mostrava exatamente isso. Uma mulher serena, corretamente vestida segundo a moda alemã, com um semblante tranquilo, mas sem traços extraordinários. Para um observador moderno, a imagem transmite dignidade, equilíbrio e modéstia. Nada indicava extravagância, nem beleza deslumbrante, nem defeito algum. Mas quando o retrato chegou à corte inglesa, deixou de ser um simples registro visual e se tornou a tela perfeita para as fantasias do rei. Henrique, isolado em seu mundo de dor e frustração, começou a contemplar o quadro como se fosse uma porta para a juventude perdida, uma lembrança dos dias em que ele mesmo era considerado um símbolo de perfeição masculina. E enquanto ele projetava nesse rosto sereno uma beleza que precisava desesperadamente acreditar, seus cortesãos, que já viviam em um permanente estado de servilismo emocional, adicionaram exageções, elogios e descrições quase poéticas sobre a formosura da princesa alemã. O que devia ter sido uma ferramenta diplomática se transformou em um objeto de delírio coletivo. A imagem de Ana deixou de ser Ana. Se tornou uma promessa, um mito, um remédio fantasiado para um rei que já não sabia onde terminava seu corpo e começava sua dor. E como todo mito construído para satisfazer um ego ferido, era inevitável que a realidade não pudesse estar à altura. A tragédia se intensificou por outro fator. A estética alemã do século XVI diferia enormemente da inglesa. Os vestidos, os penteados, os ornamentos, tudo o que em Cleves se considerava refinado, na Inglaterra parecia rígido, estranho, até mesmo antiquado.
Em um contexto onde a cultura visual se interpretava como sinal de virtude ou falta dela, essa diferença seria usada mais tarde como arma contra a princesa. Mas a verdadeira ruína não estava no retrato nem na moda. Estava na psicologia do rei. Henrique havia construído em torno de Ana uma ilusão tão perfeita que qualquer detalhe, o tom de sua pele, a forma de seus olhos, a expressão de seu rosto, podia se converter em delito se não coincidisse com sua fantasia prévia. Seu ego precisava de uma mulher que o olhasse e confirmasse que ainda era o homem que as crônicas europeias haviam celebrado. Não estava buscando uma companheira nem uma aliada política. Estava buscando um espelho lisonjeiro. Por isso, quando Ana chegou a Rochester em 1º de janeiro de 1540, seu destino já estava selado. Havia sido condenada por um crime impossível. Não ser a fantasia pintada por Holbein, nem o consolo emocional que o rei exigia. E a corte inglesa, tão acostumada a sobreviver, dizendo o que o soberano queria ouvir, preparava-se para participar de um teatro de humilhação que mal começava. Nesse momento, sem que ela soubesse, o retrato que devia abrir-lhe as portas para um novo mundo se tornou a primeira pedra de sua queda. E o mais sombrio era que nem sequer a queda havia começado ainda. O pior estava por vir. Quando o séquito de Ana chegou finalmente a Rochester após uma travessia invernal exaustiva, a jovem princesa acreditava aproximar-se do cumprimento de seu dever político. Havia praticado saudações em inglês, memorizado protocolos Tudor, ensaiado passos de dança e preparado cofres repletos de presentes germânicos para impressionar a corte. Nada em sua educação, nem sua lógica alemã, nem sua prudência diplomática podia antecipar-lhe a cena absurda e profundamente humilhante que estava prestes a viver. Porque Henrique VIII, preso em suas fantasias cavalheirescas, decidiu recebê-la não como um monarca, mas como um ator em uma peça onde só ele conhecia o roteiro. Vestido como um mensageiro comum, acreditando que a jovem reconheceria sua essência real, apesar do disfarce, ele irrompeu nos aposentos privados de Ana. Esperava, como uma criança que brinca de ser herói, que ela se jogasse em seus braços, que o identificasse de imediato apesar de sua corpulência, seu cheiro e seus curativos ocultos sob camadas de seda. Esperava ser desejado sem esforço. Mas a reação de Ana foi a de qualquer mulher bem-educada de uma corte formal. Uma mistura de desconcerto, desconforto e cortesia distante diante de um estranho que violava sua intimidade. Esse instante, apenas 60 segundos de incompreensão, foi suficiente para condená-la. O que para ela foi uma confusão razoável, para ele foi uma ofensa imperdoável. Ana não apenas não o reconheceu, não o admirou, não o adorou, não se derreteu diante de sua presença. Aos olhos do rei, um homem consumido pela dor, pela insegurança e pelo narcisismo ferido, esse não reconhecimento equivalia à traição emocional. A corte viu em seu rosto um relâmpago de fúria contida, uma sombra que anunciava que algo havia se quebrado na mente do monarca. E quando a mente do rei Tudor se quebrava, sempre havia uma vítima. Ainda assim, o casamento devia seguir em frente. A maquinaria diplomática era demasiado pesada, e romper o acordo traria consequências militares imprevisíveis. A boda se celebrou em 6 de janeiro de 1540, em uma cerimônia que parecia um funeral disfarçado de festa. Henrique, ocultando atrás de sedas e brocados a podridão de suas feridas, posou diante do altar como se estivesse cumprindo uma condenação. Ana, imperturbável, sustentou sua dignidade com a elegância germânica de quem sabe que o casamento não é uma união emocional, mas um pacto entre nações. Mas nenhum vestido, nenhum canto e nenhuma oração podiam disfarçar a frieza glacial do rei. Essa noite, na câmara nupcial, selou-se a ruína definitiva. O que aconteceu ali não precisa de descrição gráfica, porque a tragédia não residiu no físico, mas no psicológico. Henrique,
atormentado por seu corpo doente e temeroso do julgamento da Europa, aproximou-se da cama com mais medo do que desejo. O que se seguiu foi um fracasso inevitável, um choque brutal entre sua incapacidade física e seu ego desmedido. Mas em vez de admitir o evidente, sua doença, sua dor, suas limitações, o rei encontrou um caminho mais fácil: culpar Ana. No dia seguinte, queixou-se aos seus médicos. Disse-lhes que a jovem não o atraía, que havia algo nela, algo indefinível e obscuro, que o impedia de cumprir seu dever. Esse algo logo se transformou em rumores, e esses rumores em acusações veladas, parlamentos inteiros de cortesãos, ansiosos por se alinhar com o capricho real. Começaram a descrever Ana como estranha, áspera, inadequada para os refinados gostos ingleses. O que havia sido uma única noite de frustração masculina se tornou a justificativa pública para transformar uma mulher inocente na encarnação de um erro diplomático. Henrique, sem saber, havia dado início a um espetáculo que a corte Tudor aperfeiçoaria com crueldade: converter a dor pessoal do rei em um relato público onde ele sempre era a vítima e a mulher à sua frente, o defeito. Para Ana, a lua de mel não foi um começo, foi uma sentença. Após aquela noite em que o rei decidiu converter sua insegurança em uma acusação, a corte Tudor transformou-se em uma máquina perfeitamente azeitada para demolir a reputação de Ana de Cleves. Não foi um processo espontâneo, nem uma reação isolada. Foi uma campanha cuidadosamente construída, sustentada pelo medo, pela conveniência e pela absoluta consciência de que na Inglaterra, em 1540, a sobrevivência dependia de se alinhar com o humor mutável do monarca. E nesse momento, o humor do rei exigia que Ana fosse vista não como uma vítima, mas como um erro que devia ser corrigido. O primeiro exército nesta guerra silenciosa foram as damas de companhia. Mulheres que, em teoria, deviam acompanhar e assistir a nova rainha, começaram a observá-la com uma precisão clínica. Cada gesto, cada palavra, cada escolha de vestuário se convertia em material para relatórios secretos destinados diretamente aos ouvidos irritados do rei. Se Ana falava pouco, era fria. Se falava muito, era pouco refinada. Se sorria, era ingênua. Se não sorria, era arrogante. Não havia postura possível que não pudesse ser reinterpretada como deficiência. Depois vieram os poetas cortesãos, que começaram a escrever versos celebrando a delicada rosa inglesa, em contraste com as flores rudes do continente. Um insulto disfarçado de metáfora, repetido em banquetes, jardins e salões, foi semeando a ideia de que a germana não pertencia àquele mundo. Os sermões dominicais insinuavam que a influência estrangeira devia ser tratada com cautela, que a Inglaterra devia vigiar as tentações vindas do exterior. Tudo era insinuação. Nada era explícito. Assim funciona a propaganda mais eficaz. Ela se instala sem ser nomeada. A opinião pública, limitada em uma época sem jornais nem panfletos de massa, formava-se em rodinhas de conversa, em mercados, em tabernas, onde já corriam rumores de que o rei sofria perturbação espiritual provocada pela proximidade da nova rainha. Ninguém sabia de onde saíam esses rumores. Todos sabiam quem se beneficiava deles. Mas a parte mais humilhante ainda estava por vir. Os exames médicos. Sob a aparência de uma avaliação necessária para verificar a consumação, os médicos do rei foram chamados para examinar a rainha, para estudar seu corpo, para encontrar, ou inventar, algum rastro que explicasse a rejeição do monarca. Esses homens, aterrorizados diante da possibilidade de sequer sugerir que o problema pudesse estar no rei, redigiram relatórios cheios de evasivas, frases ambíguas e descrições cuidadosamente desenhadas para não contradizer Henrique. Não afirmavam nada diretamente, mas também não negavam nada. Era a medicina convertida em teatro político. Em privado, em silêncio, provavelmente sabiam a verdade. Sabiam que o rei padecia de uma deterioração física severa,
que sua doença avançava sem trégua e que seu estado emocional era frágil. Mas nenhum médico, por sábio ou valente que fosse, se atreveria a olhar o rei nos olhos e dizer-lhe que seu sofrimento era consequência de seu próprio corpo, não do de sua esposa. A verdade era um luxo demasiado perigoso em uma corte onde a honestidade podia custar a vida. Enquanto isso, Ana, alheia ao veneno que se destilava ao seu redor, tentava adaptar-se à vida inglesa. Seus modos alemães, sérios, disciplinados, respeitosos, foram reinterpretados como sinais de rusticidade. Seus perfumes continentais, mais intensos que os aromas ingleses, foram caricaturados até se transformarem em motivo de zombaria. O que para ela era normalidade, para a corte se converteu em desculpa. Ninguém a defendia. Ninguém se arriscava a contradizer a narrativa que o rei precisava para justificar seu desejo de se livrar dela. E assim, pedra a pedra, rumor a rumor, a corte construiu a prisão invisível onde Ana logo seria trancada. O veredito ainda não havia sido pronunciado, mas a condenação já havia começado. Em um mundo governado por um homem incapaz de aceitar sua própria decadência, a narrativa devia encontrar um culpado. E a máquina do poder já havia decidido quem seria. Em junho de 1540, a corte Tudor já não disfarçava sua intenção. O casamento entre Henrique VIII e Ana de Cleves devia desaparecer como se nunca tivesse existido. A maquinaria política se pôs em marcha com uma eficiência arrepiante, como se todo da Inglaterra houvesse ensaiado durante anos a arte de apagar pessoas da história sem deixar rastros. Parlamentos, clérigos, conselheiros, testemunhas improvisadas. Cada engrenagem do Estado começou a se mover no ritmo imposto pelo rei. E quando o rei queria reescrever a realidade obedecia. Thomas Cromwell, o arquiteto do casamento, foi o primeiro a sentir o fio invisível dessa transformação. Durante anos, ele serviu a Henrique com uma lealdade brutal, negociando alianças, destruindo inimigos e sustentando o peso de decisões que ninguém mais se atrevia a tomar. Mas agora, o casamento que ele mesmo havia promovido se tornara a prova de seu fracasso. Henrique precisava de um culpado, e Cromwell, que sempre havia sido poderoso demais, influente demais e temido demais, encaixava-se perfeitamente no papel. As comissões parlamentares convocadas para investigar a validade do casamento pareciam tribunais, mas na realidade eram cenários onde cada ator sabia de antemão qual era seu diálogo. As testemunhas, pressionadas pelo clima de terror político, ofereciam declarações cuidadosamente moduladas para coincidir com o que o rei desejava ouvir. A questão da não consumação foi aceita sem debate, mesmo que contradissesse dias anteriores em que Henrique havia se gabado de sua potência. A simples ideia de questionar o monarca era perigosa demais. Cada palavra pronunciada nessas câmaras estava impregnada do silêncio aterrorizante daqueles que sabem que uma frase maldita pode terminar na Torre de Londres. Os teólogos não ficaram para trás. Depois de terem visto como Thomas More e John Fisher haviam caído por contradizer o rei, os clérigos apressaram-se a encontrar argumentos divinos que justificassem a anulação. Se Henrique dizia que o casamento era inválido, então devia sê-lo por vontade de Deus. Se afirmava que Ana não era sua esposa legítima, então o céu devia ter falado através dele. As palavras sagradas foram dobradas e retorcidas para se encaixar nos caprichos do soberano. Em 9 de julho de 1540, a farsa alcançou seu clímax macabro. Naquele mesmo dia, dois atos completamente opostos, mas intimamente conectados, revelaram a moral distorcida do reino. Pela manhã, o parlamento declarou nulo o casamento de Henrique e Ana, afirmando que nunca havia existido em termos legais ou espirituais. Ao mesmo tempo, a poucos metros de distância, Thomas Cromwell era levado a Tower Hill para ser executado. O homem que havia consolidado a reforma inglesa
morria por fazer exatamente o que o rei lhe havia pedido: vincular a Inglaterra aos príncipes protestantes através de um casamento estratégico. Enquanto isso, Ana encontrava-se em Richmond, onde recebeu a notícia de maneira formal e distante. A jovem alemã tomou uma decisão que muitos interpretaram como fraqueza, mas que na realidade foi um gesto de inteligência extraordinária. Em um mundo onde contradizer o rei podia significar a morte, ela escolheu viver. Assinou os documentos que confirmavam que seu casamento nunca havia sido válido. Aceitou com fria dignidade a narrativa imposta, que continuava sendo donzela, que não havia tido consumação, que o rei tinha razão em tudo. Com essa assinatura, salvou-se de um destino similar ao de Ana Bolena ou Catarina Howard. A humilhação não terminou aí. O rei casou-se com Catarina Howard, apenas uma adolescente, no mesmo dia da execução de Cromwell, como se tratasse de uma celebração pessoal após um ato de limpeza política. E o mais cruel? Esperava-se que Ana comparecesse a alguns festejos, que sorrisse diante da nova esposa do homem que a havia repudiado, que aceitasse publicamente sua derrota. Mas a história, essa que costuma ser impiedosa com as mulheres da época, tinha reservado uma reviravolta que poucos anteciparam. Porque, sem saber, Ana acabara de ganhar algo que nenhuma das outras esposas de Henrique pôde obter: liberdade. Após a anulação, o giro inesperado começou a tomar forma. O que para qualquer outra mulher do século XVI teria sido uma sentença de morte social, para Ana de Cleves se tornou uma porta que nunca antes havia se aberto para uma esposa de Henrique VIII. A porta da independência. Em vez de ser enviada a um convento, reclusa em um castelo remoto ou marcada para Bina a vida toda como uma vergonha diplomática, Ana recebeu um título peculiar: a irmã do rei. E com ele, algo infinitamente mais valioso: autonomia. O acordo que selou seu novo status incluía vastas propriedades, rendas generosas e o direito de administrar suas próprias terras sem supervisão masculina. Na Inglaterra Tudor, onde a lei considerava as mulheres pouco mais que apêndices legais de seus maridos, tal privilégio era quase inconcebível. E, no entanto, Ana o obteve. Não por amor, não por compaixão do rei, mas porque Henrique precisava de uma saída elegante, que não provocasse a fúria diplomática dos príncipes protestantes. Convertê-la em irmã permitia-lhe livrar-se dela sem ofender oficialmente sua família. Mas Ana, longe de assumir um papel decorativo, transformou sua nova posição em uma arma silenciosa. Administrou suas fazendas com uma disciplina que surpreendeu até os contadores ingleses. Introduziu técnicas agrícolas aprendidas no continente, renegociou arrendamentos com precisão legal e converteu suas propriedades em centros de produção eficientes. Documentos posteriores revelam que, em questão de meses, suas terras eram mais rentáveis que algumas propriedades da coroa. Esse sucesso econômico não só a enriqueceu, mas também lhe concedeu algo que poucas mulheres do Renascimento podiam reivindicar: prestígio. Ao mesmo tempo, Ana se integrou à sociedade inglesa com uma naturalidade inesperada. Doava para escolas, apoiava hospitais, financiava restaurações de igrejas locais. Suas beneficências construíram uma reputação sólida entre a população comum, que a via não como a rainha rejeitada, mas como uma senhora magnânima, que melhorava as vidas daqueles que trabalhavam sob sua proteção. Aquela mulher que havia chegado à Inglaterra temerosa do idioma, da etiqueta e dos preconceitos culturais, tornou-se uma figura querida, até mesmo admirada. Enquanto isso, o destino das outras esposas de Henrique traçava um contraste brutal. Catarina de Aragão morreu na marginalização. Ana Bolena e Catarina Howard perderam a vida sob a sombra do cadafalso. Joanna Seymour morreu no parto. Até Catarina Parr, a última esposa, viveria com cautela, consciente do perigo sempre presente de um rei volúvel. Apenas Ana de Cleves, a mulher que o rei declarou incompatível,
sobreviveu a todos eles, não como vítima, mas como testemunho vivo de que às vezes a queda aparente é, na verdade, uma libertação disfarçada. Da distância emocional que sua nova vida lhe proporcionava, Ana observou como a corte continuava sendo devorada por suas intrigas, como as mesmas dinâmicas que haviam tentado destruí-la consumiam agora a outros. E enquanto Henrique envelhecia, isolado em seu corpo dolorido e sua mente cada vez mais obscurecida, ela construía seu próprio microcosmo de estabilidade. Em um mundo onde a obediência era lei, Ana se tornou uma exceção histórica, uma mulher que encontrou poder precisamente porque o rei a rejeitou. A ironia mais doce e mais sombria é que a liberdade de Ana nasceu do mesmo ato de humilhação que pretendia destruí-la. O que a corte Tudor não havia previsto era que, ao expulsá-la de seu círculo tóxico, a estava colocando no único lugar de onde uma mulher podia prosperar, sem medo da guilhotina emocional do rei. Ana de Cleves não venceu Henrique VIII mediante confronto. Venceu-o permanecendo de pé. Com o passar dos séculos, quando as paixões políticas esfriaram e os ecos da corte Tudor deixaram de ditar a versão oficial dos fatos, a medicina moderna começou a revisar documentos que antes eram interpretados como simples curiosidades históricas. E ali, entre notas de médicos reais, cartas diplomáticas e testemunhos aparentemente rotineiros, surgiu uma verdade incômoda que desmantelou o mito construído sobre Ana de Cleves. Tudo apontava para a mesma origem. O corpo de Henrique VIII estava desmoronando por dentro, e o rei havia projetado essa decadência sobre a mulher que menos culpa tinha. Os estudos realizados em 2011 por especialistas da Universidade de Leicester analisaram em detalhe os relatórios médicos do rei entre 1536 e 1547. Suas conclusões, longe de serem sensacionalistas, eram clinicamente devastadoras. A osteomielite crônica que provocava suas feridas abertas, a obesidade extrema que impedia uma circulação adequada, as possíveis alterações endócrinas relacionadas com uma síndrome de Cushing, ou até mesmo um quadro metabólico mais complexo. Tudo se encaixava perfeitamente no comportamento errático que os testemunhos descreviam. O mau cheiro que o rei atribuía a Ana não provinha dela, mas de suas próprias lesões. A incapacidade de consumar o casamento não tinha nada a ver com a jovem alemã, mas com os problemas circulatórios e hormonais do monarca. A repulsa que ele afirmava sentir não era mais do que o reflexo psicológico de um homem que já não suportava a imagem de sua própria fragilidade. Em outras palavras, o relato oficial que havia destruído a reputação de Ana durante gerações era fruto de uma mentira cuidadosamente mantida. A mentira do poder, que se recusa a aceitar que é mortal. A partir deste descoberta, os historiadores começaram a reinterpretar a história de Ana não como a tragédia de uma rainha rejeitada, mas como a evidência de um fenômeno universal. Quantas vezes na história e na atualidade, os erros dos poderosos são descarregados sobre os ombros de quem não pode se defender? Quantas carreiras, reputações ou vidas foram arruinadas para proteger a imagem de uma figura cuja autoridade não admite questionamentos? A dinâmica que arrastou Ana de Cleves não morreu no século XVI. Continua viva em gabinetes executivos, parlamentos modernos e relações pessoais onde o desequilíbrio de poder transforma o inocente em bode expiatório. A reflexão adquire um tom ainda mais irônico se observarmos o final de Henrique VIII. Quando o rei morreu em janeiro de 1547, seu corpo, inflamado, doente, submetido durante anos a dietas excessivas e remédios inúteis, decompôs-se tão rápido que, segundo crônicas contemporâneas, seu caixão de chumbo chegou a inchar pelos gases da putrefação. Aquilo que ele havia atribuído a outros durante sua vida terminou por se revelar sem possibilidade de negação. A corrupção não provinha do exterior, mas do próprio rei. Enquanto isso, Ana continuava viva.
Continuava administrando suas propriedades, recebendo visitas, participando de atos públicos e desfrutando de um bem-estar inesperado para uma mulher que havia estado tão perto da tempestade Tudor. Sobreviveu 10 anos mais, longe da tirania emocional do rei, transformada em uma presença respeitada pela nobreza e cuidada por um povo que a via como símbolo de dignidade silenciosa. A história quis que fossem os séculos posteriores que reabilitassem seu nome. Hoje, Ana de Cleves já não é a rainha que não agradou ao rei, nem a figura ridicularizada pela propaganda Tudor. É a mulher que suportou a tempestade sem se quebrar. A mulher que se recusou a assumir a culpa alheia. A mulher que venceu o monstro não através do confronto, mas mediante a resiliência. Porque o cheiro de peixe morto, que a propaganda atribuiu a Ana, nunca existiu. O que existiu foi a tentativa desesperada de um homem doente para ocultar sua própria decadência, construindo uma mentira em torno de uma mulher inocente. E nessa verdade, exumada por médicos, historiadores e séculos de reflexão, jaz uma lição que transcende épocas. Quando o poder não admite seus limites, sempre buscará um corpo no qual depositar a culpa. Mas a história, cedo ou tarde, faz justiça e desmascara inclusive os reis. A história de Ana de Cleves não termina simplesmente com sua sobrevivência, nem com a revelação científica que exonerou seu nome séculos depois. Seu legado mais poderoso reside na lição moral que sua vida e a queda de Henrique VIII deixam gravadas na memória coletiva. A verdade, embora se oculte sob discursos oficiais, embora se maquie com propaganda, embora se enterre atrás dos muros de um palácio, sempre encontra um modo de emergir. Na Inglaterra do século XVI, onde a vontade do rei era indistinguível da lei divina, questionar a versão oficial equivalia a arriscar a vida. Nesse mundo, Ana teve que suportar humilhações públicas, rumores desenhados como armas e avaliações médicas que buscavam justificar uma mentira brilhante de origem. Que o rei continuava sendo forte, desejável, viril. Mas o que a corte não entendeu, ou não quis entender, é que nenhum poder terreno, por absoluto que pareça, pode sustentar-se indefinidamente sobre uma falsidade sem que esta acabe se decompondo como o corpo do próprio Henrique. E é aqui onde sua história se torna universal. Porque o mecanismo que destruiu a reputação de Ana não pertence apenas ao passado. Vemos isso hoje em empresas onde um erro cometido por um superior é atribuído a um empregado vulnerável. Vemos isso em instituições onde a imagem vale mais que a justiça. Vemos isso em relações pessoais em que a pessoa mais fraca é transformada no receptáculo emocional da frustração alheia. Assim como Ana carregou o peso de um rei incapaz de enfrentar sua própria deterioração, milhares de pessoas hoje carregam as sombras daqueles que exercem seu poder sem responsabilidade. A diferença é que, no caso de Ana, a história teve tempo suficiente para reparar o dano, para revelar que a mulher acusada de ser inadequada foi, na realidade, a única que saiu intacta do turbilhão Tudor, para mostrar que a verdadeira decadência estava no trono, não na coroa que ela nunca chegou a usar, para confirmar que a força mais poderosa que um ser humano pode possuir em um sistema injusto é a resiliência, a capacidade de permanecer de pé mesmo quando tudo ao redor tenta destruí-lo. O episódio final chega com um paradoxo que parece escrito por um dramaturgo, não pela vida real. Enquanto Henrique VIII era enterrado em um caixão que não conseguia conter a pressão de sua própria decomposição, Ana vivia rodeada de respeito, estabilidade e reconhecimento. O rei que a humilhou ficou preso em relatos de doença, crueldade e despotismo. Ela, em contrapartida, ficou emoldurada como um exemplo luminoso de dignidade silenciosa. E assim, a mulher que a Inglaterra havia tentado transformar em uma piada tornou-se algo muito mais perigoso para o legado do rei, a prova viva de que ele havia mentido. Por isso, hoje, quando observamos sua história completa,
Não a propaganda, não os rumores, mas os fatos reais reconstruídos por historiadores e médicos, entendemos algo fundamental. A verdade sobrevive porque é insistente. Persevera mesmo quando é coberta de vergonha, mesmo quando é distorcida, mesmo quando é usada para justificar o poder. E às vezes, como no caso de Ana, a verdade renasce de forma silenciosa, quase humilde, mas devastadora para aqueles que acreditaram poder enterrá-la. A tragédia Tudor não é apenas um capítulo escuro do passado. É um lembrete permanente de que aqueles que sustentam o poder com mentiras acabam sendo consumidos por elas. E aqueles que sobrevivem, embora humilhados, podem finalmente se tornar as vozes que a história reivindica. Porque no final, não foi Ana de Cleves quem cheirava a morte. Foi o rei